Eu comecei a loja, quando eu abri a loja, eu não tinha noção do quanto cobrar de cada joia, porque eu só tinha joias de 20, de 30 reais de biojoias. Às vezes, muitas, assim, uma grande parte delas levemente mal feitas e que não tinham um material ali tão importante quanto o material PET, porque não existe isso no Brasil. Então eu peguei e falei, bom, 20, 30 reais, 40, eu tenho certeza que não tem como, porque o pouco de custo que eu sei, mesmo sem ter ainda sentado para fazer um monte de joia, eu já sei que isso daí não paga, né? Eu não quero trabalhar elas por elas nem de graça. E só que daí eu fui olhar as meninas do leite materno, então eu peguei muitas joias do leite materno para me basear. E as meninas de leite materno ficavam a partir de 70 e tem umas que cobram até 350 reais. E aí eu fui vendo. Quem tinha menos público ficava perto dos 70 reais. E essas mais conhecidas, com mais seguidores e mais antigas nesse ramo de material de DNA humano, que eles falam, né? De material humano, leite, cabelinho, essas coisas, leite, ficava perto de 300 conto. Aí eu falei, mano, 300 conto eu acho que não, porque ninguém conhece, ninguém vai pagar. E eu quero agora que muita gente compre. Então, meu pensamento foi, eu quero me pagar, ter lucro, porque eu tô com a clínica fechada, mas eu quero que muita gente compre, para mim ter joias diferentonas, para mim ter, sentir isso, não fazer só com joia com pelo dos meus gatos, dos meus cachorros e de uns parentes. Eu quero ver isso rodando de verdade. Então, eu coloquei a joia a 70 reais, que era o mínimo de joia de leite. E aí, o que eu comecei? Aí, o que eu fiz? Então, aí eu pensei o seguinte, se eu cobrar 70 eterno, mano, eu vou ficar me acabando de fazer joia e só vou ter 5 mil. Para ter 5 mil e ficar na pindaíba, porque 5 mil não paga o empréstimo de reforma dessa casa, paga as contas fixas da escolinha, do convênio, água, luz, telefone, e o mais importante para a gente viver. Mas não tem aquele lucro que eu gostaria de ter, que a clínica também nunca me deu. Mas 5 mil já era até era pau a pau com a renda realmente do que sobrava da clínica, assim. E eu trabalhava que nem uma cachorra lá. E aí eu falei assim, bom, então eu tenho que fazer mais do que 5 mil. Então eu comecei com 70 reais cada joia, justamente para poder dar aquele empurrão de começo para começar a vender mesmo. E aí foi quando eu vendi pra caramba. Tipo, eu tenho as tabelas ainda guardadas, vocês que são alunas, se quiserem eu mostro um dia, o print da tabela do primeiro mês, assim. Eu vendi acho que eu vendi 96 ou 106 pedidos pagos no mês, nesse mês, e tinha mais de tantos, não, ou foi 206? Acho que foi 206 pedidos pagos, o faturamento foi de 13 mil. Faz aí, 13 mil dividido por, deixa eu fazer aqui, é fácil. 13 mil, era 13 mil e alguma coisa. Vocês viram no começo do curso de vocês, nas primeiras aulas do curso, tem lá o print dos 13 mil e os picados, né? 13 mil dividido por 70 reais, eu vendi 185 pedidos. Então, foram 206 pedidos e 185 pedidos pagos. Mas era um pouco menos pedidos pagos, porque várias pessoas pediram 2 joias juntas, não era um pedido por joia, certo? E aí foi quando eu falei, pera lá, eu vendi tudo isso, tudo, esse valor enorme. De jeito nenhum que pode ficar 70 reais. Está nítido que as pessoas poderiam pagar mais. Então, a gente começa, uma outra forma de precificar inicialmente é que aqui hoje já tem a Lupe para embasar vocês, minhas alunas e as meninas que estão nesse ramo, para embasar vocês de onde é um começo. Por isso que eu falo para vocês, começarem a vender as joias de vocês no mínimo a 100 cada uma. Mas é assim, não quero que vocês comecem a vender a 70 não, de jeito nenhum. Eu quero que vocês comecem a vender já de 100 para cima. Por quê? Porque hoje eu vejo que o mercado pode pagar isso, hoje eu vejo que as pessoas têm reconhecimento pelo nosso trabalho ali, e que realmente as joias que eu comecei fazendo, não eram joias maravilhosas que nem as que eu já ensino vocês a fazerem, e que nem os prints, as fotos que eu vi dessa semana aí de vocês lá no grupo, das alunas. Então, o que acontece? Eu comecei fazendo joias, eu não tinha segurança se as pessoas iam gostar, porque os meus olhos são os meus olhos, e eu não sei se as pessoas vão olhar tão lindas as joias, porque meu pai falar para mim que tá lindo, você acredita? Lógico que você não acredita, né? Aí o pai falar que tá lindo, sua filha de 5 anos falar que ficou maravilhoso aquele laço. Meu, você tem que colocar na internet, pôr a cara tapa para ver se as pessoas realmente também acham que aquilo tá ficando legal.
E aí foi aí que eu percebi que, mano, eu tinha mais de 100, lembra que eu falei para vocês? 150 joias, eu fiz lixamento, acabamento na mão. E aí eu me liguei que não dava mais para ficar daquela forma, entendeu? E aí eu coloquei R$100. Na verdade, eu coloquei 107. Então, de R$70, eu abri a loja dia 10 de maio e fui até dia 30 de maio, 31 de maio, a 70, no mês das mães, a R$70. Do dia 1º de maio, junho. Do dia 1º de junho até em algum momento ali, acho que no final de junho, foi a 107 minha joia. Depois eu aumentei para 117, só R$10 para sentir, porque eu continuei vendendo bem. Então, você concorda que eu tive que vender um monte de joia para ganhar o mesmo patamar de serviço. A partir do momento que eu vendo menos joias num preço melhor, eu continuo ganhando o mesmo salário, entendeu? Então, aí, beleza, não tem tanto problema entrar menos pedido. Naquele caso ali em diante, mano, eu já tinha 150 joias ali. Tinha 150 fotos de joias para colocar no meu Instagram durante 1/3 do ano. Preciso de mais joia para mostrar que eu sei fazer aquilo? Preciso de mais experiência do que 180, 150? Então, o que acontece? Aí eu já comecei a cobrar 117. Foi nesse 117, Fê, que deu essa caída aí de 7 mil e pouco de entrada. Porque eu aumentei o valor da joia, entendeu? Só que daí eu recuperei isso quando eu aumentei para 147. Por quê? Porque eu falei, gente, é os últimos 3 dias, é os últimos 5 dias, é os últimos 7 dias da joia a 117. Ela vai aumentar para 147. Então, eu sempre quis cobrar da minha joia 147, até, assim, no ano de 2020, terminar o ano de 2020, cobrando 147, que eu achava justo. Hoje em dia, eu já ando pensando em fazer 2 diferenciações de preço. É que isso vai me dar muito trabalho. Mas o certo era, por exemplo, eu cobrar 147 numa joia até 2 materiais, tipo pelo e dente, pelo de 2 animais, até 3 materiaizinhos ali dos mesmos 2 animais e tal. Mas quando eu coloco 4 tipos de pelos diferentes, de cores diferentes, que nem vocês veem eu fazendo. Então, é uma joia de jardim com cinzas de cremação, com pelo de um lado, com pelo do outro, com uma flor, com um dente voando ou uma nuvem. Sei lá, eu acho que eu tenho que cobrar tipo 157, 67, 77, 87, uns R$30 a mais. Só que isso vai me dar trabalho de arrumar essas meninas. Então, minhas clientes, eu vou falar, poxa, elas vão no site e compram sozinhas. E elas entram no site, leem tudo no site, e mesmo assim, no final das contas, elas me chamam no WhatsApp porque elas têm alguma dúvida. E aí é só eu falar, não, pode comprar, é isso mesmo. Aí elas vão lá e compram. Então, eu tenho certeza absoluta que vai me desprender muito tempo e eu ainda não tenho funcionário. Mas assim que eu tiver funcionário, a joia aumenta. Vai ter uma certa diferenciação.